No programa Paraná Business, hoje falamos sobre o mercado de design de interiores. Conversa conosco a empresária do setor, design de interiores, e também diretora da ABD, que é a Associação Brasileira de Design de Interiores, Fabiana Brandalice. Fabiana, vamos começar com a sua própria história, porque ela é paralela ao crescimento desse setor. Você começou por vocação, tinha formação em administração, mas gostava desse setor e acompanhou o desenvolvimento. Como é que foi para você o começo nessa área? Na verdade, Vili, para mim, como muitos outros jovens, a gente acaba escolhendo a profissão muito cedo e muitas vezes erra. Então, eu cheguei a me formar em administração de empresas com habilitação em comércio exterior e trabalhei 4 anos na área. Porém, a partir disso é que eu descobri a minha verdadeira vocação. E, felizmente, eu trabalhava numa empresa familiar, onde eu pude ir reformando a empresa. Eu brinco que eu dei muito prejuízo para a empresa, porque eu fui reformando tudo, eu achava que o ambiente não estava adequado para o trabalho, era um ambiente depressivo, então eu tinha essa sensibilidade. E foi aí que eu me descobri como, na época, como se chamava, decoradora e como designer de interiores. A partir daí trabalhando em projetos residenciais da minha própria casa, da família, e foi desta forma. E aí está o ponto central, né? Porque é o ambiente de trabalho. Como é que as pessoas se sentem lá dentro, os colaboradores, a equipe? Qual a impressão que você passa para o seu visitante, para o seu cliente? Sem dúvida. Eu diria que o design de interiores, no início mesmo, eu tive uma certa dificuldade, porque há anos atrás não era uma profissão muito comentada. Era muito diferente do que é hoje em dia, que nós temos muitas revistas de decoração e a mídia, muitos programas, enfim, hoje em dia as pessoas têm uma verdadeira noção da importância do design de interiores. E na época isso não existia, então era aquela coisa mais assim, é um luxo, ou as pessoas entendiam desta forma, mas na verdade não é. Eu costumo dizer que design de interiores é basicamente qualidade de vida. Isso tanto na questão residencial, quanto no corporativo, vamos dizer, de indústrias e tudo mais, porque está comprovado que você trabalhar num ambiente que ele está bem decorado, bem planejado, bem projetado, com uma ergonomia perfeita, com iluminação adequada, com ventilação, com a temperatura de acordo, aumenta muito a produtividade da empresa. Isso significa, então, mais produtividade da equipe, quando tem um ambiente melhor de trabalho. Com certeza. Também, certamente, no sentido de vendas, na imagem que a empresa passa. Claro, com certeza. Se você chega numa empresa, ou vamos dar um exemplo, vou dar um exemplo qualquer, um consultório médico, por exemplo. Você entra e você observa que aquilo está bem arrumado, você percebe bem decorado, você já começa a observar que essa pessoa, ela se preocupa com isso, ela está atualizada. E diferente de você entrar num local onde a parede está faltando pintura, faltando manutenção, eu diria dessa forma, não é nem só a questão do belo, mas de uma manutenção. Você começa a se questionar, puxa vida, se o próprio consultório está dessa forma, será que o profissional, ele realmente se trata ele mesmo dessa forma? Será que ele está atualizado? Será que ele está em condições de nos atender? Então, o interior do local, eu diria que é o cartão de visitas. Passa confiança. Passa confiança e, sem sombra de dúvidas, é a primeira impressão que fica. De lá para cá, desde o seu início nessa área há 22 anos, o que é que mudou em relação à formação? Antes vinha gente de várias áreas diferentes para esse setor, e agora? Continua vindo, porque é uma profissão que não tem uma idade específica. É interessante porque o maior público, vamos dizer, de profissionais é feminino e a idade média é 41 anos. Então, mas hoje em dia não se admite mais os autodidatas. Iniciar hoje em dia, se chegar no mercado e dizer, não, eu sou designer de interiores. Não, de forma alguma, porque tem muitos cursos no mercado, cursos bons, técnicos, tecnólogos e superiores. Aqui em Curitiba nós temos 5 escolas que formam designers de interiores. O que você acha que pesa para o bom profissional? Sensibilidade, o gosto pelo assunto, conhecimento técnico? Eu diria para você que o conhecimento técnico é fundamental, mas o gosto e a sensibilidade também, porque não adianta a pessoa ter apenas o conhecimento técnico e não ter bom gosto.
Hoje, o que representa isso na movimentação da economia? Porque você está trabalhando com o setor moveleiro, você tem muitas áreas interligadas, a própria construção, de certa forma, no seu acabamento, o setor imobiliário. Eu diria que representa bastante. Nós movimentamos um mercado muito grande, como você mesmo falou, do setor moveleiro. Nós observamos que a construção civil ela está em alta e vai continuar nesse ano todo, e com isso o mercado de design de interiores acaba sendo muito atuante, porque as pessoas vêm buscar auxílio profissional devido à grande quantidade de material que tem no mercado também. Se você vai numa loja de tecidos, a infinidade de tecidos é imensa, a quantidade de modelos de tapetes diferentes, o próprio mobiliário, estilos diferentes, quer dizer, depende de cada pessoa, ela vai partir para um estilo mais contemporâneo ou um estilo mais clássico, e às vezes não, a grande maioria acontece que as pessoas se perdem a hora que elas vão trabalhar. E principalmente no dimensionamento, porque você vai nas lojas, os showrooms são grandes, então eles expõem os produtos, os maiores, vamos dizer, um sofá de 3,50 m, 4 metros, e quando você leva isso para um apartamento, você descobre que aquilo não cabe exatamente, a não ser que seja um apartamento muito grande. Então, as pessoas têm muita dificuldade de conseguir organizar tudo isso. E aí é que entra o trabalho do design de interiores. Porque, e outra coisa, Vili, que é interessante, porque as pessoas tinham uma ideia antigamente de que o trabalho do design de interiores, ele onerava o custo final. O que não acontece, ao contrário, tá? Porque você vai planejando tudo. Então, você tem todo o passo a passo, a gente ajuda na administração da obra, inclusive. Como que ela deve ser feita, a administração da obra, que eu me refiro de interiores, tá? Mas vamos dizer, o que entra primeiro, o passo a passo, para que você não tenha retrabalho e com isso ter que pagar 2 vezes. Nós temos aqui no Paraná um polo moveleiro no norte, que é a cidade de Arapongas. Qual é o padrão? É um padrão considerado bom hoje para entrar no mercado nacional? O que se faz aqui? É um padrão muito bom. Hoje em dia estamos trabalhando muito com móveis planejados. E as indústrias estão investindo muito nisso. E Arapongas é o segundo maior polo moveleiro brasileiro. O primeiro fica no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, e o segundo aqui em Arapongas. E os novos materiais? O que é que a tecnologia traz de novo para esse setor? Há sempre uma inovação? Muita inovação, sempre coisas novas. Agora, recentemente, nós tivemos a feira Revestir, em São Paulo, que é a respeito de revestimentos no geral. E eu fiquei até surpresa, porque eu vi um revestimento de uma parede, para você ter ideia, era feito com garrafa PET reciclada, e você jurava que era uma pedra. Então, é muita novidade, as indústrias estão investindo muito nessa tecnologia, no sustentável, e tem muita coisa mesmo no mercado. Nós vamos para o intervalo, estamos conversando aqui com a Fabiane Brandalize, ela é diretora da ABD, Associação Brasileira de Designers de Interiores, e é profissional da área, empresária, e está contando sobre esse mercado que tem crescido bastante no Brasil. Já voltamos com o Paraná Business. Nosso assunto hoje aqui no Paraná Business é o crescimento do setor de design de interiores, dessa profissão, desse mercado. Conversa conosco a Fabiane Brandalize, ela é empresária do setor, há 22 anos atua nessa área e é diretora da ABD, Associação Brasileira de Designers de Interiores. Quem é que procura o design de interiores? Qual é o mercado principal? Eu diria que muito residencial. E também o corporativo. Corporativo a gente incluiria o comercial também, quer dizer, as pessoas, escritórios, lojas, clínicas, restaurantes, e procuram o designer de interiores e também os arquitetos que exercem o design de interiores. E o conceito que tem o proprietário, como é que você trabalha isso? Como é que o profissional trabalha com isso? Porque muitas vezes a pessoa tem já uma ideia de como ela imagina que deva ser. E nem sempre aquela ideia dele pode ser a melhor. Mas isso é o ideal, Vili, porque eu costumo dizer que a gente não faz, vamos dizer, pegando um exemplo residencial, eu não faço a casa onde eu vou morar, eu faço a casa para o meu cliente. Então ele tem que passar todas as expectativas dele e o sonho dele.
O que ele imagina. E isso a mesma coisa ocorre num comercial ou num corporativo. A gente tem que entender como as coisas funcionam para você fazer um projeto de acordo com as necessidades de cada um. E às vezes, se houver, por exemplo, uma visão retrógrada, alguma coisa que não está dentro do que seja atual, é um trabalho de conscientização, então. Ah, com certeza, porque aí a gente vai, eu diria assim, lapidando também, trocando ideias. E às vezes o cliente até pode chegar com uma ideia inicial e depois a coisa cresce, muda. Então é um trabalho que não é um trabalho rápido. Existem as entrevistas iniciais. Não é apenas, vamos dizer, dificilmente vamos dizer, a pessoa chega, fala, eu quero isso rapidamente. Não, eu preciso entrevistar, eu preciso saber como essa família funciona numa questão, vamos dizer, num projeto residencial. Quantos membros tem essa família, se são filhos adolescentes, se são pequenos, se tem idoso, porque existe determinados cuidados que você tem que ter para projetar um ambiente para idosos. E isso acontece a mesma coisa na parte no corporativo. Você participa da direção da ABD, que é a Associação Brasileira de Designers de Interiores. Qual é hoje a preocupação fundamental nessa reativação da associação no seu trabalho nacional? Essa associação existe há 30 anos, mas há 2 anos que nós assumimos a diretoria, juntamente com a nossa presidente em São Paulo, Carolina Zabó, que tem uma preocupação muito grande de dar um suporte. Esta é a principal função da ABD, dar um suporte para todos os designers de interiores, um suporte no sentido técnico, um suporte através de benefícios, através de enfim, uma associação onde os designers de interiores sintam-se acolhidos. O sul do Brasil tem uma característica interessante, muitas revistas, muitas publicações, é uma área em que houve muito desenvolvimento, até talvez pela indústria moveleira também, que aqui tem os seus polos. Com certeza, uma coisa que nós observamos através da associação, que é o local onde mais tem revistas de decoração. Isso significa o quê? Que o público é interessado, porque ninguém vai estar investindo e fazendo revistas e tudo mais se não tem um público para isso. E temos hoje em dia não apenas revistas impressas, mas também revistas online, digitais, o que é muito interessante e interativo. A ABD mesmo lançou agora, na semana passada, foi lançado em São Paulo e já foi distribuído para todos os associados, a ABD Conceitual. Nós tínhamos uma newsletter com informação mensal para os associados e a partir de agora lançamos uma revista bimestral. A valorização dos interiores a partir do trabalho desse profissional talvez fique mais evidente quando você tem um apartamento decorado, por exemplo, que uma construtora tenha que fazer a venda e hoje se utiliza muito desse sistema. Você dá uma ideia para as pessoas como é que pode ficar aquele apartamento, diferente do que se fazia antigamente, que a pessoa ia ver um apartamento vazio. Sem dúvida, a pessoa entrando num ambiente decorado, ela tem uma visão do que aquilo vai ficar. E a gente sente que as pessoas têm uma certa dificuldade de entrar num espaço vazio e imaginar o que fazer naquele espaço. Então eu não tenho a menor dúvida que isso ajuda muito nas vendas. A personalidade de quem contrata, seja para uma empresa, seja para um apartamento, uma casa, de que forma essa personalidade serve de ponto de partida para desenvolver um projeto? Eu diria que não é apenas a personalidade, é isso que eu comentei anteriormente, que a gente faz uma entrevista e você vai sentindo o que a pessoa gosta. E é interessante porque alguns chegam e dizem assim, eu não sei nem o que eu quero. Aí é o mais complicado, porque como é que você vai conseguir fazer um projeto para uma pessoa que não sabe o que ela quer? Então eu parto de um princípio que aí realmente eu pego várias revistas, tudo e digo para eles, me mostrem o que vocês gostam e principalmente o que você não gosta, para eu poder ir captando e sentir e fazer um ambiente de acordo para essa pessoa. No projeto, a pessoa recebe já um projeto definido ou opções? Ou ela tem essa escolha e a partir disso já se parte para o trabalho? Não, o projeto a gente sempre está criando em cima dele. Ele existe um projeto definido, vamos dizer, de apartamentos, casas. O design de interiores, ele trabalha basicamente interior. A parte de arquitetura, a parte externa, tudo isso são os arquitetos. O design de interiores, ele não tem capacitação para trabalhar a parte externa, apenas o interior. Então as coisas já vêm mais ou menos prontas e definidas no sentido de localização de paredes, janelas, portas, mas a decoração em si, isso vai ser totalmente trabalhada pelo design de interiores. E num espaço grande, onde você pode trabalhar 2, 3 ambientes, você pode fazer diferentes opções aí.
E a indústria que acaba fornecendo aquilo que é necessário para o trabalho de vocês? Você acha que ela tem acompanhado, ela tem se modernizado aqui para o sul do Brasil, principalmente? Existem lançamentos constantes, a indústria está muito antenada. Hoje em dia, com a internet, enfim, o que acontece no mundo acontece aqui. Tem muitos produtos sendo importados. Então, eu acho que isso, eu diria que nós estamos muito bem servidos no Brasil. A arte, como é que ela entra compondo esse trabalho? Obras de arte, quadros, de que forma é feita a composição? Também você comentou um assunto que é bastante importante, Vili. Eu diria que a obra de arte, ela veste uma casa, ela veste um escritório, enfim, ela veste um ambiente. Porque muitas vezes as pessoas gastam muito no piso, mobiliário, tudo, e a hora que termina, a hora diz, meu Deus, mas isso aqui parece que não tem nada, está vazio, está frio. E o que veste um local são os tapetes, as cortinas, um abajur e principalmente as obras de artes bem escolhidas e adequadas para o ambiente. E aí tem que ter uma visão diferente para cada tipo de cliente que você pode ter, desde um consultório, desde um escritório de advocacia. São várias possibilidades diferentes de desenvolvimento do trabalho, de pontos de partida para isso. São várias possibilidades e nem sempre o que você estaria usando, vamos dizer, num escritório de advocacia, você vai estar usando num consultório odontológico, porque até mesmo existem normas, vamos dizer, dentro do próprio consultório, questão de higiene. Então, cada caso é um caso. E como é que é no momento da surpresa? Muitas vezes que você entrega para as pessoas, eu acredito que seja a parte mais interessante para o profissional. É quando ele sente que tem a aprovação, entrega e muitas vezes surpreende, inclusive, a pessoa. É muito gratificante. Apesar de que eu costumo dizer, pelo menos vamos dizer no meu trabalho, quando eu mostro um projeto e a pessoa gostou de tudo no papel, eu digo, meu Deus, eu acho que ela não entendeu. Porque é difícil você acertar na primeira. Mas no final, a hora que você entrega e que a pessoa olha, vê pronto e diz, puxa, valeu a pena, eu gostei, eu estou mais feliz, isso é muito interessante. E eu já tive casos de ser procurada por uma família que eles não conseguiam ficar unidos dentro da própria casa, porque a sala não estava de acordo, não era um projeto aconchegante, e a partir do momento que a gente trabalhou essa sala, que nós mudamos, não a sala, vamos dizer, a casa inteira foi trabalhada, eles vieram me agradecer porque eles conseguiam ter um espaço onde eles podiam se reunir. Isso é muito gratificante. Da tua trajetória há um ponto interessante. Muita gente entra num curso cedo demais e começa a seguir um caminho e não está feliz com aquilo. Você, quando sentiu isso, que não era administração, procurou outro caminho diferente, que não era exatamente sua formação, mas foi atrás para isso. Como é essa experiência de encontrar um caminho novo profissional e investir, e principalmente quando a partir disso você descobre que realmente aquela é a tua vocação? Como eu te falei, eu comecei muito nova, realmente, com 20 anos eu estava formada, e é muito difícil na juventude você conseguir escolher a tua profissão com 16 anos. Hoje em dia ainda a gente tem muito apoio, orientadores vocacionais, enfim, uma série de coisas que podem te ajudar a acertar mais fácil. Mas na época eu não tive isso, e eu tinha certeza absoluta que eu estava na profissão certa. Então, com o passar dos anos que eu descobri, mas foi muito gratificante porque eu consegui me realizar profissionalmente, me realizar como pessoa. E eu acho que a partir do momento que você descobre a tua verdadeira vocação, isso, sem sombra de dúvida, já é a metade do seu sucesso futuro. Quem quiser saber mais sobre o assunto, chegar até o site da associação, você pode dar aqui uma indicação? Como é que a pessoa encontra na internet? Claro, nós temos um site que é que eu digo associação, www.abd.org.br. abd.org.br, da Associação Brasileira de Designers de Interiores. E até gostaria de deixar claro aqui, como nós temos muitos estudantes hoje em dia que estão fazendo os cursos, esses técnicos e tecnólogos e superior, existe também a possibilidade deles se associarem na categoria estudante, e aí a partir daí eles vão ter acesso a uma série de informações que estão no site ou na revista, através de e-mails que vão estar recebendo, e também dos benefícios que a ABD está conseguindo. E uma das nossas grandes conquistas agora foi o seguro saúde, porque a grande maioria dos designers de interiores são autônomos.
E às vezes é difícil você conseguir esses benefícios todos e a associação conseguiu agora recentemente. Tá certo. Fabiane, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Sucesso para você nesse trabalho. Eu que agradeço, William. Uma boa noite. Muito obrigado. Nós vamos para o intervalo e na sequência aqui no Paraná Business você tem o nosso bloco de turismo. Até já. Vamos ao bloco de turismo do Paraná Business de hoje. Quem conversa com a gente é Gabriel da BWT Operadora. Boa noite, Gabriel. Boa noite. O Lagamar é uma opção diferente para quem quer passear no litoral paranaense? Com certeza, o Lagamar é uma opção diferente, é uma opção nova, relativamente nova. O Lagamar é um passeio que sai de Morretes e vai para a Baía de Paranaguá, para qualquer lugar da Baía de Paranaguá. Ele tem trajeto que vai para Superagui, para Ilha do Mel, para a Ilha das Peças, para a Reserva do Cebuí. Tem bastante coisa bacana para fazer no nosso litoral e para conhecer. Todas as saídas são de Morretes? Todas as saídas são de Morretes. Tem algumas exceções que podem ser feitas de outro lugar, mas as saídas normais são feitas de Morretes. E quais são os principais roteiros? O principal roteiro hoje é a Ilha do Mel. Na Ilha do Mel é um passeio em torno de 2 horas até a Ilha do Mel, de Morretes até a Ilha do Mel. Chega na Ilha do Mel, você pode fazer um almoço, pode passear pelas praias, cerca de 2 horas de espera lá para retornar para Morretes. Guaraqueçaba, tem o Salto do Morato, que é uma reserva da Fundação Boticário, é um ponto turístico muito legal para se visitar também no nosso litoral. Tem o Superagui, que é super conhecido também, uma reserva natural muito bacana para quem quer aproveitar para conhecer e passear em praias desertas. E tem a opção para quem quiser ficar mais de um dia? Quem quiser passar um final de semana, por exemplo, pode ir no sábado de manhã e retornar no domingo, após o almoço, domingo às 14 ou às 17 horas, tranquilamente. E qual é o custo de um passeio desses? Olha, esse para Ilha do Mel ele custa R$160 para ir e voltar no mesmo dia, né? Em qual tipo de barco é feito esse passeio? O passeio é feito num barco que é o chamado Flexboat. Ele é um barco de borracha que tem 2 motores de 150 HP, bastante potente. É um barco que cabe até 22 pessoas, num passeio bem confortável. É um passeio seguro para crianças, para idosos, para todas as idades? Com certeza, é um passeio que todas as idades podem desfrutar e que vão aproveitar muito. O passeio é realizado todos os dias da semana? Alguns deles sim, outros são normalmente em finais de semana, por causa eu tenho um número mínimo de pessoas para que ele aconteça, né? Então, diariamente a gente tem o Short Lagamar, que é um passeio curto, é um passeio para quem quer dar uma volta de barco só. É uma boa opção para feriado? É uma boa opção. No feriado você pode ir para a Ilha do Mel, por exemplo, ir na quarta-feira do feriado e voltar no domingo, tranquilamente. E durante o percurso de quase 2 horas, o que as pessoas podem ver de diferente? Olha, tem muitos animais que podem ser vistos durante o percurso. Tem botos, tem pássaros, peixes, tem bastante coisa que pode ser vista no meio do caminho. E no meio do caminho, tem alguma parada para banho, alguma programação diferenciada? Depende do perfil do grupo. Tudo pode ser feito conforme o perfil do grupo, como eles quiserem. Então, pode ter parada para banho, pode não ter parada para banho. Vai variar do que o cliente quiser. E mesmo com chuva, sai o passeio? Não é recomendado, mas o passeio sai com chuvas. Tem um mínimo de pessoas para esse passeio acontecer? Sim, normalmente os passeios têm mínimo de 5 pessoas para acontecer. Tem algumas exceções, mas o mínimo são 5 pessoas. E como se programar para esse passeio? O ideal é reservar com antecedência, para garantir o seu lugar, né? Como é limitado a 22 lugares, é sempre bom reservar com antecedência. Cerca de 1 semana, 2 semanas já é suficiente. É legal também não esquecer de levar a máquina fotográfica para registrar as belas imagens que tem durante todo o passeio. E como as pessoas podem fazer essa reserva? Elas podem entrar no site www.expediçãolagamar.com.br ou através da BWT Operadora, pelo site bwtoperadora.com.br ou pelo telefone 3888-3488, também através do seu agente de viagens. Tá certo, Gabriel. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você que assistiu o Paraná Business de hoje. Boa noite. Paraná Business, um estado de negócios. Patrocínio. Vestibular de Inverno FESP. Acesse suacarreirafesp.com.br. E BWT Operadora. Você imagina, a gente te leva. Apoio CBN Curitiba.
Realização Band Curitiba. Produção Hands Up Produções.